Fala pessoal, digno que assiste meu canal, beleza? Aqui é Professor Miller e hoje teremos uma aula sobre introdução ao estudo da citologia. Vamos lá? Então, gente, a citologia é o estudo da célula. Essa palavra ela se divide aqui, eu sei que é clichê, tá? Onde cito remete à célula e logia, logos, que representa o estudo. Então, nós temos aí o estudo da célula. Esse estudo ele só foi possível, né, de se acontecer devido à invenção do microscópio. O microscópio é um aparelho que a gente utiliza para visualizar coisas muito pequenas. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. No início, o microscópio ele apareceu como um brinquedo para observar pequenos objetos, pequenos insetos e tal. E depois ele ganhou essa aplicação científica. Então, em 1667, o Robert Hooke vai lá estar analisando com o microscópio e ele consegue, então, verificar na cortiça o que ele vai chamar de célula. E, posteriormente, a gente vai chamar, então, de célula. Então, ele foi o primeiro a evidenciar isso daí, tranquilo? A partir disso, né, começou muito debate na comunidade científica e uma das coisas que apareceram que é de bastante relevância para a gente aqui foi a teoria celular. E essa teoria, ela traz exatamente o seguinte, que todos os seres são compostos por células. Então, todos os seres são compostos por células. Hoje a gente sabe disso, tá? Mas naquela época surgiu como uma teoria antes de ser confirmada. No início ela era uma hipótese. Hipo é abaixo. Hipo significa abaixo. Então, abaixo da tese, era uma hipótese ainda, tranquilo? E esses aqui são autores, né? O Matias e o Theodor, eles são os autores da teoria celular. Tranquilo até aí? Então, gente, dando continuidade aqui, nós temos o vírus. O que seria o vírus? O vírus ele é um parasito intracelular obrigatório. E o estudo dos vírus, assim, ele veio a crescer somente depois dos anos 50, porque os microscópios tiveram que evoluir e tal, para que pudesse observar estruturas menores do que uma célula. Então, para se estudar o vírus, precisa conseguir enxergar ele também, os mecanismos que ele vai realizar. Eles são considerados indivíduos acelulares. Então, são classificados até mesmo como arreino, fora dos reinos. Tranquilo até aí? Então, é importante que a gente saiba sobre os vírus, porque mais à frente a gente vai tratar isso de novo. E, inclusive, eu fiz uma videoaula sobre o coronavírus, vai aparecer em algum lugar aqui um card. Clica aí e saiba mais sobre o coronavírus se você tiver afim. Tranquilo? Então, aqui embaixo, gente, a gente tem as células, elas têm algumas características gerais. Pode chamar assim, tá? Então, olha só, estruturas gerais. Então, as células, elas vão ter a membrana plasmática, que é essa estrutura em azul que eu fiz aqui. O conteúdo interno da célula, olha só, o preenchimento dela interno, a gente vai chamar de citoplasma. E além do citoplasma, ela tem uma estrutura central, que a gente vai chamar de núcleo. Então, basicamente, é isso. A célula ela tem esses três componentes principais aí, membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Tranquilo até aí? Olha só, o Robert Brown foi que evidenciou o núcleo celular pela primeira vez. Tranquilo? Nós temos aqui alguns tipos de microscópio, simples, compostos e eletrônicos. Eu não vou aprofundar nessa aula sobre os microscópios, mas é bom que vocês tenham pelo menos o conhecimento que eles existem, esses tipos, tá? Se tiver interesse em saber mais sobre isso, deixa um comentário aí abaixo que eu monto uma aula depois para vocês, tranquilo? Aqui, o que eu achei relevante para trazer para vocês nesse momento é o seguinte, que o olho humano ele tem a capacidade de enxergar até 0,1 milímetros, ou seja, menor que 0,1 milímetros a gente não consegue enxergar com o olho nu. Então, nós precisamos utilizar um microscópio, tá? Tranquilo até aí? Beleza. Então, estudando já as células, começaram a evidenciar várias coisas e aí começaram a se classificar alguns indivíduos. Então, nós temos indivíduos que são unicelulares, como as bactérias. Eles são compostos de apenas uma única célula. A bactéria, toda sua estrutura é uma única célula, tranquilo? E nós temos seres pluricelulares, com várias
células, que é o nosso caso, né? Nós, seres humanos, somos pluricelulares. Os animais, os vegetais, então nós temos aí seres pluricelulares. Além disso, eu consigo classificar as células como dois tipos, como procarionte e eucarionte. Então vamos aqui pela procarionte primeiro. Elas são células mais simples. Elas não vão ter uma estrutura chamada membrana nuclear. Membrana nuclear é uma membrana que envolve o núcleo. No caso das procariontes, não existe essa membrana que envolve o núcleo. O nome dessa membrana é carioteca. Tranquilo? Então, vou fazer um desenho aqui do lado, vocês vão entender isso. Então, aqui eu tenho uma bactéria. Opa, deixa eu ajeitar esse desenho. Olha só, eu tenho uma bactéria, juro. É uma bactéria. Ela vai ter o material nucleoide dela. Nucleoide. Tá? Não é núcleo, não. Nucleoide. Ele está disperso no citoplasma da bactéria. Vou desenhar aqui de amarelo uns ribossomos. Então, esses pontinhos que eu estou botando aí é ribossomo. Então, isso é uma bactéria. Ela não vai ter... Essa bactéria... Esse núcleo não está individualizado. Não tem uma membrana que envolve ele. Então, esse núcleo está disperso no citoplasma. É um material genético do tipo nucleoide. Essa célula não tem carioteca. E como funciona, então, nas eucariontes, professor? Os eucariontes funcionam assim, ó. Eu tenho uma célula, aquela mesma característica geral da célula lá. Só que aqui, gente, eu vou ter, ó, de amarelo, uma membrana. Eu vou chamar essa membrana aqui de carioteca. E dentro da carioteca, aqui dentro, eu vou ter o núcleo, olha só. Então, nesse caso aqui, nós temos um núcleo individualizado, de amarelo aqui, cobrindo todo o núcleo, nós temos a carioteca. Então, além da carioteca, cai bastante em questões essa pergunta, né? O que é uma célula procarionte e eucarionte? O que diferencia uma da outra é que a procarionte é mais simples e a eucarionte é mais complexa. A procarionte não tem membrana nuclear e a eucarionte tem membrana nuclear. A procarionte vai ter, por exemplo, só ribossomos e um material nucleoide. Já as eucariontes vão ter várias organelas que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Olha só. Liga aqui. Então, aqui nós temos procarionte versus eucarionte. Vocês, observando essa imagem, a gente consegue perceber o seguinte, que do lado da eucarionte, que é esse primeiro lado aqui, você pode perceber que tem várias estruturas dentro. Ó, complexo de Golgi, nós temos a mitocôndria, tem ribossomos também. Olha só o núcleo, e o núcleo ele está individualizado, olha só. Perceba aqui, o núcleo ele está todo guardadinho ali dentro. Ó. Ele tem a carioteca, que é essa membrana aqui. Já do lado procarionte, o que nós temos? Nós temos o material todo disperso, olha só. Isso aqui não está individualizado, ele está todo disperso no citoplasma. Tem bastante ribossomo. A gente vai ter também aqui diferenças com relação à parte estrutural da membrana e tal, mas isso aqui é um assunto para uma próxima aula, tranquilo? Então, aqui eu deixei, com o intuito de finalizar a aula, alguns cientistas que são importantes aí, que vocês saibam, pelo menos o nome e tal, né, no contexto histórico da citologia. Então, esses aqui são o nome dos cientistas, tranquilo? Espero ter ajudado vocês aí com um pouco de conhecimento. Se foi útil de alguma forma, se inscreve no canal, curte, compartilha com algum amigo, segue lá no Instagram, né? Espero vocês lá, viu? Até mais e fui!